Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Jesus é levado a Pilatos. Quem foi Pilatos? Pilatos foi o governador do Império Romano. Caifás e Anás, que eram os principais dos sacerdotes, com toda a sua cúpula religiosa, levantou uma calúnia de Jesus, uma calúnia de blasfêmia, e foi levar Jesus até Pôncio Pilatos, porque Jesus foi entregue pelo próprio Judas Iscariotes, que era um dos apóstolos de Jesus. Ele foi lá e entregou Jesus por 30 moedas de prata, dando um beijo no rosto de Jesus, porque eles eram parecidos. Então, a forma de identificar Jesus, o Judas Iscariotes falou: aquele que eu beijar, esse é Jesus. Versículo 3 até o versículo 10, Judas, com remorso, suicida-se. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o suicídio de Judas Iscariotes. Então, Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ou seja, o remorso ficou batendo na cabeça. Uma força do mal, pela traição, ficou ali acusando Judas Iscariotes. Infelizmente, ele foi lá e ceifou a sua própria vida. A melhor coisa que tem não é sentir remorso, e sim arrependimento. Quando você errar, porque todos nós erramos, peça perdão e se livra o quanto antes de qualquer tipo de culpa. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Pilatos lava as mãos, versículo 11 até o versículo 26. E foi Jesus apresentado ao presidente, o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo, o presidente disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia,
tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha que trechozinho bem interessante. Caifás e Anás, com toda a cúpula, levou Jesus diante de Pôncio Pilatos, que foi governador do Império Romano. Jesus foi entregue a Caifás e Anás pelo apóstolo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata, para que Caifás e Anás e todos os malfeitores, eu posso dizer assim, toda aquela cambada de religiosos pudesse prender Jesus. Judas Iscariotes, aquele que o beijar, quando ele foi lá até o Getsemane beijar Jesus, foi ali que Jesus foi preso. Agora, do 27 até o 31, Jesus é humilhado e agredido, que vai traçar sobre a surra que Jesus levou, a humilhação que Jesus passou. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Então eles tiraram a roupa de Jesus e colocaram uma capa nele. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Jesus, então, passou por essa humilhação, sendo chicoteado. Na ponta do chicote tinha pregos, ossos, que batia na carne de Jesus e arrancava, ia maltratando a carne de Jesus, ia cortando, esfolando a pele do mestre. Então Jesus passou por um sofrimento muito intenso, por amor a você e por amor a mim, por amor a toda a raça humana. Jesus levou sobre ele todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões foram sobre os ombros de Jesus. A crucificação do Rei, a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do 32 até o 44. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Olha só isso, como estavam escarnecendo de Jesus na cruz. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam
crucificados. A morte de Jesus na cruz. Agora esse texto vai falar sobre a morte de Jesus, que vai do versículo 45 até o 56. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha que interessante. E saindo-se dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, nós acabamos de ler aqui sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus, por todo o processo que ele passou, e a gente percebe os milagres que aconteceram com a morte de Jesus. A gente vê que Jesus, ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Ele manda em todas as coisas, ele tem domínio sobre todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, ele é maravilhoso. Então a gente percebe o quanto o nosso Deus, ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. A gente vê que os sepulcros, foram abertos dos corpos de santos, que foram ressuscitados com a morte de Jesus ali naquela hora. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. As pedras se fenderam. Então a gente vê o milagre de Jesus acontecendo até na hora que ele estava entregando ali para Deus Pai o seu Espírito. Deus, ele é tremendo. Vamos seguir agora do versículo 57 até o 61, que vai falar do sepultamento do corpo de Jesus. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Então aqui nós acabamos de aprender que José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, pediu o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos, que era governador do Império Romano. Ele foi lá e deu o corpo para José de Arimateia, que tinha comprado ali um terreno virgem, e ele doou o terreno, que foi inaugurado com o sepultamento de Jesus Cristo. Pilatos manda vigiar o sepulcro, versículo de 62 até o 66. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia,
Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digo ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Entenda bem uma coisa, não tem como prender Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus, ele criou todas as coisas. Ele estava no princípio da criação. Jesus é Deus. Ele tem todo o poder para mandar e desmandar, para matar e dar vida. A gente lê essa história e fica vendo como que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. É muito importante entender que com Deus não se briga, com Deus não se guerreia, porque qualquer guerra com Deus é perda certa. Não tem como vencer o Todo-Poderoso. Por isso que quando ele ressuscita, ele fala, é-me dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Eu tenho certeza que essa leitura em cima do Evangelho de Mateus, capítulo 27, vai ficar marcado no seu coração. Cada detalhe, cada momento, eu tenho lido para você. Nós estamos lendo uma versão Almeida Corrigida Fiel, de uma linguagem bem próxima do original. É uma linguagem, às vezes eu até erro a leitura, volto, porque são textos, palavras que nós não costumamos ler no dia a dia. Eu digo dentro da linguagem de hoje, né, da Bíblia da linguagem de hoje, que também é muito boa, é bem jovial, mas eu estou aqui trabalhando em cima da Almeida Corrigida Fiel. Tenho certeza que Deus tem falado muito em seu coração. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.